Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da nossa sequência de vídeos para iniciantes no tricô. No primeiro vídeo eu mostrei as agulhas, eu indiquei um fio para você trabalhar e também começamos com a montagem de pontos e o ponto tricô. Eu espero que você tenha praticado bastante a montagem dos pontos e o ponto tricô e agora então eu vou ensinar como arrematar essa amostra. Então, depois de trabalhar as carreiras em tricô, para arrematar a sua amostra, você vai trabalhar 2 pontos juntos. Então, ao invés de introduzir a agulha somente em um ponto, você vai introduzir em 2 ao mesmo tempo. Aí, você faz a laçada normal do ponto, trabalha e passa o ponto para a agulha da mão direita. Só que agora, nós vamos voltar esse ponto para a agulha da mão esquerda. E assim, nós vamos arrematando ponto por ponto até o final da carreira. Então, agora eu pego 2 pontos novamente, trabalho, volto o ponto para a agulha e vou continuar até terminar os pontos. Chegando no último ponto, eu vou cortar o fio e passar ele por dentro dessa última laçada. E assim o nosso trabalho já está arrematado e você pode trabalhar com esse ponto cachecóis, gorros, mantas, o que você quiser. E ele é o ponto mais básico da técnica do tricô. O segundo ponto que nós vamos aprender neste vídeo é o ponto meia. E aí, com a combinação destes 2 pontos, você pode fazer uma infinidade de peças. Então, aqui eu vou fazer a montagem dos pontos. A montagem está bem detalhada lá no primeiro vídeo, então, se você não sabe fazer, é só buscar aí o vídeo anterior a esse, e aí eu mostro bem devagarzinho como fazer a montagem dos pontos. Vou colocar aqui a mesma quantidade de pontos, que foram 13 pontos na primeira amostra do ponto tricô. Aí, eu faço aquele nozinho. E agora, vamos trabalhar o ponto meia, que nada mais é do que o avesso do ponto tricô. Então, no ponto tricô, a gente laçou aqui de trás pra frente. No ponto meia, nós vamos fazer da frente para trás. E aí, laça da mesma forma e passa o ponto para a outra agulha. Então, você introduz aqui da frente para trás. No ponto tricô, a gente trabalha o direito e o avesso da mesma forma. Como eu falei para vocês lá no outro vídeo, 2 carreiras no ponto tricô formam um cordão de tricô. O ponto meia, ele tem o direito, que é esse que nós estamos trabalhando, você vai pegar da frente para trás. Já o avesso, você vai trabalhar de trás para frente, então, será o ponto tricô. Então, você sempre tem que ficar atenta para as carreiras de direito e avesso, que no ponto tricô são todas iguais, e no ponto meia, a carreira do avesso será feita em ponto tricô. Então, no avesso do ponto meia, ele fica os cordõezinhos de tricô, só que é um cordãozinho simples. No ponto tricô direito e avesso, ele forma essa ondinha, que é o direito e o avesso. Aqui, ele fica só os gominhos. E assim, nós vamos trabalhar essa repetição de 2 carreiras até concluir a nossa amostra.
Quando a gente trabalha em ponto meia, em geral, a gente faz um ponto de tricô aqui na borda, que facilita depois se a gente for costurar uma blusa. Esse pontinho aqui a gente chama de ponto de borda. Então, eu faço ele. E aí, o último ponto, eu trago o fio para frente e faço em tricô, para ficar com a bordinha dos dois lados. Viro, e agora no avesso, eu trabalho tudo em tricô. Para fazer o arremate, eu faço da mesma forma, trabalhando dois pontos juntos e volto o ponto para a agulha. Da mesma forma como eu demonstrei na amostrinha de ponto tricô. Ó, agora eu estou aqui no lado direito. Você pode marcar, se você tiver dificuldade de saber se você tá no direito ou no avesso, sempre aonde tem essa pontinha aqui, no lado direito da peça, é o lado direito do trabalho. Você deve se lembrar que eu falei no primeiro vídeo que o ponto tricô, ele forma uma amostrinha bem plana e já o ponto meia, ele tende a enrolar. Então, ele é mais indicado para peças onde você vai costurar. Por exemplo, uma blusa, se você for costurar aqui, você não vai ter problema dele enrolar para o lado, porque você vai estar vestida na blusa. Já para um cachecol, eu não recomendo fazer ele todo em ponto meia, porque ele vai ficar um cachecol enroladinho. Eu vou avançar aqui na amostra, fazer um pedaço maior, e aí eu já mostro para vocês esse enrolado que o ponto faz. Olha só, avancei aqui um pouquinho na minha amostra e nem preciso aumentar muito, ó, ele já começa a enrolar tanto aqui na barra, como na lateral. Mesmo fazendo esse pontinho de borda, ele evita um pouco desse enrolamento, mas ainda assim ele tende a enrolar. Por isso que quando você faz uma blusa ou um gorro, normalmente a gente começa aqui, ó, com um ponto de barra, que ele vai assentar melhor o trabalho, e só depois a gente trabalha o ponto meia. Pode reparar aí nas blusas que você tem, normalmente tem esse ponto de barra. Ou você também pode trabalhar um cordão de tricô aqui na borda e no final da sua peça. Então, ao invés de já começar com um ponto meia, você pode fazer um cordão, que seria a carreira de ida e volta em tricô, para depois começar o seu trabalho em ponto meia. Isso vai diminuir um pouco essa parte enrolada, mas sempre vai ter esse risco dele enrolar. Então, aqui eu fiz um cordão, uma carreirinha de ida e volta, e aí, só então você começaria o ponto meia, se você quiser, por exemplo, um cachecol em ponto meia. E sempre lembrando de deixar aquele ponto em tricô na borda, que ele diminui um pouco esse enrolamento. Lembrando que o ponto meia, você sempre tem que deixar o fio para trás, diferente do ponto tricô, que a gente deixa aqui o fio sempre à frente do trabalho. Então, aqui eu estou fazendo o avesso, que é em tricô, eu deixo o fio para frente. Coloco o meu fio atrás do trabalho e vou laçando ele aqui atrás. E o último ponto em tricô. Então, agora que você já aprendeu o ponto meia, veja aqui a diferença do tricô para o meia,
Você pode praticar bastante, fazer a sua amostrinha de ponto meia e amanhã, no próximo vídeo, nós vamos mostrar combinações de pontos que você pode fazer com esses dois pontos, o tricô e o meia. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.